Olá, pessoal. Então, vamos começar a falar hoje sobre processos de design de HC. Então, o primeiro que eu começo a questionar, né, aqui é o que é design, né? Então, todo design, ele é um processo que se divide em três atividades básicas: análise da situação atual, né? Eu vou estudar e interpretar a situação atual, o que é que eu tenho a nível de design. O segundo passo, síntese de uma intervenção, né? Eu vou planejar e executar uma intervenção na situação atual. E, por último, eu vou avaliar a minha alteração. Então, eu avalio a nova situação. Então, eu vou verificar o efeito da intervenção, comparar a situação analisada anteriormente com a situação atingida, né, após a intervenção. Então, aqui eu tenho a análise, a síntese, que é a minha mudança, e a avaliação. Então, todo esse processo, né, ele pode voltar a partir da minha próxima etapa. Então, eu analisei, né, verifiquei uma mudança, né, e eu posso voltar para a análise novamente, caso não tenha ficado da forma como pretendia. Então, ele passa pela análise, passa pela síntese, depois a avaliação, e todos os processos eles podem retornar antes da finalização. Mas também, né, quando eu inicio o processo, né, eu tenho a minha situação antiga, depois da minha mudança, eu tenho a minha nova situação, a situação 2. Não ficou como esperado, eu passo por todo o processo novamente. Então, eu avaliei, não aprovei, e vou analisar, intervir, né, com a mudança e fazer uma nova avaliação até chegar no pretendido. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de um Google bem antigo, né, e que passou por várias mudanças. Então aqui, se eu fosse utilizar isso hoje, não atenderia, porque as necessidades dos usuários hoje é muito mais diferente, tem muito mais recursos. E aí a gente chega com o Google mais moderno, né, apesar desse aqui também já estar antigo, mas que foi um passo muito grande para o que a gente tem hoje. Eu tenho o Google com todos os aplicativos integrados, né, YouTube, o Drive, o Meet, eu tenho tudo integrado no meu Gmail, no meu Google, e eu consigo também fazer uma busca mais rápida, ou seja, a necessidade do usuário mudou e eu chego com uma nova solução. Outro exemplo aqui é o IG, que é um site muito antigo que era utilizado para as internets, né, para utilizar a internet de escada. E aí, o I, como a internet de escada, ela já não é utilizada, ela já não existe mais, né? Veio a ideia de mudar a cara do IG. E aí o IG veio, né, com uma cara nova, que hoje ela é apenas para notícias, né? A página do IG serve de notícias, e não mais para a internet de escada. Então, a análise da situação atual. Ele aponta as necessidades e oportunidades de melhoria para as quais será projetada uma intervenção. Então, ele depende de vários fatores, né? Os assuntos tratados, os objetivos que das pessoas envolvidas, né? Todos os usuários e os demais stakeholders, o tempo, o orçamento, a mão de obra disponível e a filosofia do trabalho, a cultura do trabalho. Por exemplo, né? Aqui tem os objetivos da organização. Primeira coisa que eu tenho de objetivo é aumentar a produtividade dos meus funcionários. Então, a análise da situação atual pode concentrar esforços na investigação de atividades ineficientes. Então, as atividades que são ineficientes, eu vou tentar alterar para que se torne mais eficiente. Objetivo 2, qual é a situação? Compreender os motivos pelos quais os seus funcionários não utilizam como esperado os sistemas computacionais oferecidos. A análise da situação atual pode estudar a opinião dos funcionários sobre os sistemas, ou seja, por que eles não estão usando o sistema? Porque não atende, porque eles não aprenderam a usar. Então, eu faço uma análise do que eu tenho, né, atualmente. Veja que nessa situação eu não estou falando de design, né, mas de uma situação que ocorreu no ambiente organizacional. E aí vem a síntese de uma intervenção, que é quando acontecem as mudanças, as melhorias, né? Eu vou tentar modificar para chegar mais próximo ao meu objetivo. Então, eu quero diminuir a poluição do ar. Para diminuir, eu pensei, eu vou comprar uma bicicleta, né? A intervenção positiva,
mudar o meio de transporte utilizado, a economia de dinheiro gasto em outros meios de transporte, a prática de esporte de uma vida mais saudável, preservação do meio ambiente. Mas toda intervenção, ele além de ter um lado positivo, ele tem um negativo. Para eu adquirir uma bicicleta, eu preciso saber onde é que eu vou guardar essa bicicleta. Na minha casa tem onde eu guardar. Eu preciso comprar, eu preciso gastar para poder estar usando a bicicleta com equipamentos de segurança. Eu preciso comprar um capacete, eu preciso comprar lanterna, eu preciso comprar algumas coisas que me dê segurança no uso da bicicleta. Então, na síntese de uma intervenção, eu posso inserir na situação atual um novo sistema interativo ou uma nova versão do sistema existente, com o intuito de transformá-la em uma situação desejada. Ou pode-se, né, pode ser necessária apenas uma mudança de processos sem alteração dos sistemas utilizados. Então, a intervenção nem sempre vai ser dar uma cara nova, né, ao sistema, né, mostrar uma nova versão. Mas o processo, né, pode ser estudado para que ele fique melhor utilizado dentro no sistema. Na síntese de uma intervenção continuando ainda, né, eles devem articular os interesses dos stakeholders, por exemplo, o conhecimento adquirido na análise da situação atual, o conhecimento sobre as intervenções bem e mal avaliadas, então o usuário pode dizer que aquela mudança foi boa ou não para ele, e o conhecimento sobre possibilidades e limitações das tecnologias disponíveis. Até que ponto aquela mudança, né, ela é boa e até que ponto aquela tecnologia que eu já tenho serve, ou eu preciso fazer algumas alterações de adquirir equipamentos melhores para que eu faça a mudança. O último passo é a análise da nova situação, né? Então, durante todo o processo de desenvolvimento, ele pode ocorrer em vários pontos. Ele pode ocorrer a avaliação no começo, né, da concepção ou desenvolvimento da intervenção, prevendo impactos na situação atual, né? Por exemplo, eu quero inspecionar as telas produzidas durante o projeto de interface com o usuário. Eu posso estar verificando uma prototipagem, eu posso estar analisando cada etapa antes da intervenção, identificando as consequências negativas ou problemas que possam ser evitados, fazendo testes com usuários e produzindo material de treinamento a partir dos resultados. Então, é um processo que pode acontecer durante, né, durante a observação dessas consequências negativas durante os problemas e após a intervenção, verificando todos os impactos ocorridos, né, avaliar como os usuários se adaptaram ao sistema interativo desenvolvido e as mudanças que ocorreram nas suas práticas de trabalho. Então, nas perspectivas de design, são formas de interpretar a atividade de design. Eu tenho o racionalismo técnico e tenho a reflexão e ação. O racionalismo técnico, eu tenho problemas e soluções conhecidas, ou seja, eu já passei por aquele problema, eu já passei por aquele erro de design, eu já passei por aquela situação, né? E sei como vou lidar com essa situação, já tenho uma resposta. Os métodos de solução eles são bem definidos no começo, né, a princípio. E o design ele enquadra uma situação num tipo geral de problema cuja forma de solução seja conhecida. Na reflexão e ação, eu já não tenho uma resposta. Eu tenho problemas e soluções únicos. Métodos e ferramentas para auxiliar o aprendizado do design sobre problemas e soluções únicos. Ou seja, o design ele ainda vai aprender sobre aquele problema, né? E vai procurar uma solução. Então, ele nunca passou por aquela situação e ele vai precisar estudar. No racionalismo técnico, né? Só falando novamente, o design descobre os problemas, a intervenção é baseada em soluções e métodos já conhecidos, e na reflexão e ação, ele não procura dicas para a solução, mas ele vai procurar descobrir as soluções particulares para aquela situação, para aquele problema, né, a partir da intervenção. Então, ele identifica e interpreta os elementos envolvidos na situação atual, os interesses dos envolvidos, né, as possibilidades e limitações das tecnologias disponíveis. Na reflexão e ação, ele tem muito essa questão. Ele interpreta a situação atual, tá? Formula um problema e formula uma solução. A partir disso, ele avalia a solução. Se a avaliação
for satisfatória, ele termina o processo. Se não, o que é que vai acontecer? Ele vai reformular o problema, interpreta a situação atual, reformula o problema, formula a solução e chega numa resposta, né. Então esse processo geralmente ele é estimulado pela conversa com materiais. É o designer olhando para a sua solução e verificando se é realmente o que ele pretendia, o que ele esperava. Então aqui, na conversa com materiais, interagir com o modelo, obter resultados surpreendentes, tentar interpretá-los e então inventar novas estratégias de ação com base nas novas interpretações. Então aqui na reflexão e ação, ele não tem uma resposta imediata, mas ele procura uma resposta a partir do problema que chega para ele. Aqui tem um diálogo, né, do autor que ele diz: "Ora o designer fala com a representação, expressando suas ideias para a solução sendo concebida", como por exemplo: "E se eu definir isso desse jeito? Posso utilizar essa mesma ideia em outro lugar? Ou o que acontece se eu modificar isso aqui?". Então são questionamentos que o designer fala com